Olá, jovens! Dando continuidade à história da Grécia, novamente com o Vila, vamos ver o período clássico da Grécia, da história da Grécia. Século V, século IV a.C. Nesse período, a Grécia Atenas passou por muitas guerras. E as principais foram as guerras médicas. Médicas, Vila? Sim, médicas. Lembra? Medos e persas. Nós já estudamos. Os Medos, um dos povos formadores do Império Persa. E lembram que os persas fizeram muitas conquistas. Lembra do rei Ciro? Nós já comentamos sobre ele. Lembra de Dario? Falamos sobre ele também. E vamos repetir agora e falar sobre esses imperadores persas, porque a ideia dos persas era ampliar seu império. Mas quando eles ampliavam seu império, eles cobravam impostos dessas pessoas que foram conquistadas. Mas eles não mexiam com a cultura, eles respeitavam a cultura dos povos. O que interessava para eles eram os tributos, era isso que interessava. Então, os persas, eles resolvem invadir a Península Balcânica. Vocês sabem que a Grécia está situada na Península Balcânica. E começaram a cobrar tributos, e isso revoltava os gregos, que teriam que pagar essas obrigações aos persas. O rei Dario, em 490 a.C., ele invadiu a Península Balcânica. Ele levou cerca de 50 mil homens para lá, Península Balcânica. Mas sofreu resistência dos gregos e perdeu essa batalha. 10 anos depois, em 480 a.C., vocês lembram que antes de Cristo nós contamos as datas aproximando ao nascimento de Cristo. Eles levaram 250 mil agora, mas enfrentaram dois exércitos fortes. Os atenienses, que eram bons no combate no mar, e enfrentaram também os espartanos, que eram ótimos e nunca desistiam, né? Nós já vimos isso. Enfrentaram Esparta e Atenas, porque as cidades gregas se uniram para isso. Né? Se uniram para se defender. Bem, vai se formar a Confederação de Delos. Atenas vai juntar as suas cidades que estavam envolvidas, as polis, estavam chegadas a Atenas, com as polis que estavam apoiando Esparta. Se juntaram para se defender. Né? Isso tornou Atenas mais forte. Mas Atenas começa a cobrar tributos dos espartanos e das polis que se envolveram com Esparta. E passavam a ensinar democracia, um governo democrático. E os espartanos não tinham interesse naquela mudança política. Então os espartanos vão sair da Confederação de Delos e vão formar a Liga do Peloponeso, que é a região onde está Esparta, né? A Liga do Peloponeso. Mas Atenas, ela se desenvolve nessa época. É chamado de período clássico. Um período que eles fazem monumentos, estátuas, ginásios. A arquitetura tem grande destaque, né? Nesse período chamado período clássico da história grega. Os atenienses evoluíram nessa área. Você lembra que a filosofia fazia parte desse período também, né? Nós já estudamos. Eles se organizavam e tiveram um personagem, um estratego. Estratego, Vila? Estratego era um magistrado que era responsável
na organização militar, política. E houve um chamado Péricles. Ele governou de 446 a.C. a 431 a.C. E Atenas teve um grande desenvolvimento nessa época. Grande desenvolvimento. Lembrando que o Partenon foi construído nesse período clássico, que é o templo em homenagem à deusa Atena, que é a protetora dos atenienses, né? Então foi um período de esplendor para a Grécia, um período artístico, arquitetônico, um período de desenvolvimento para Atenas. É tanto que esse período é chamado de o século de Péricles, porque a ideia de século não é a ideia que nós temos de 100 anos, seria, claro, um século são 100 anos, mas quando se você percebe o termo sendo usado na história, na Idade Antiga, então assim, o século de Péricles é como se todo aquele século ele teve destaque, e o grande destaque foi Péricles, daí o nome, o século de Péricles. Bem, jovens, próxima aula, um próximo vídeo, ainda sobre a Grécia. E vamos conhecer Alexandre, o grande, o guerreiro Alexandre, o conquistador. Certo? Então, na próxima aula, se Deus quiser, nos encontraremos. Tchau, tchau. Um grande abraço.